Olá, eu sou Arthur do Pronto para Investir. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo 43 de uma série de 90 vídeos em 90 dias que eu estou fazendo aqui para o YouTube. E no vídeo de hoje vou falar mais sobre investimentos para aposentadoria. Então, se você tem interesse no assunto de investimentos ou no assunto de aposentadoria, inscreva-se, deixe o seu like já. E vamos lá. Então, se você caiu aqui de paraquedas, provavelmente você não sabe que eu tenho uma agência de marketing, inclusive é com a Tainá, que é minha namorada e sócia que está filmando esse vídeo. A gente estava discutindo sobre os nossos negócios hoje, até que eu tive uma reflexão e falei com ela o seguinte: os resultados que eu já tive ao investir e que eu já tive na minha vida de qualquer área que for, eu colhi depois de vários anos. Então eu me lembro que quando eu estava começando a poupar dinheiro, por exemplo, eu não pensava onde eu poderia chegar com aquele dinheiro que eu estava acumulando. E era difícil para mim. Mas foi essa decisão que eu tomei há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que me permitiu acumular um dinheiro para poder pedir demissão, poder empreender com tranquilidade e poder ter uma vida que hoje, particularmente, faz muito mais sentido para mim e eu sou muito mais feliz assim. Então eu falei com ela o seguinte: a gente tem que visualizar o futuro para conseguir pensar o que a gente tem que fazer hoje para chegar nesse futuro que a gente deseja. Por quê? O que vai definir a sua vida daqui 5, 10, 20, 50 anos não é o que você vai fazer no final dessa data, é o que você está fazendo agora. Então, se você quer ter um resultado melhor daqui 5 anos, o que você está fazendo hoje para ter esse resultado? Porque é essa atitude agora, esse comportamento que você está tendo agora que vai definir a sua vida daqui 5 anos, não o que você vai fazer daqui 5 anos. E, infelizmente, eu acho que isso é algo até natural do ser humano. A gente deixa para pensar tudo depois, e não pode ser assim. Então, depois dessa reflexão que eu tive com ela, eu resolvi trazer esse assunto para você, sobre aposentadoria. Por quê? No Brasil, poucas pessoas se preocupam de verdade com a aposentadoria. Se você pesquisar aí na internet quantas pessoas, eu acho que a cada 10, 6 não se planejam. Mas essas 4 pessoas que se planejam, elas se planejam muito mal. Então, para mim, é um dado meio que mentiroso. Por quê? 4 pessoas estão se planejando para aposentadoria, mas se a pessoa está investindo na poupança e a poupança está rendendo menos que a inflação, automaticamente é um planejamento muito ruim. Então, eu acho que as pessoas deveriam se preocupar mais com o futuro e procurar formas de fazer o dinheiro trabalhar agora para chegar nesse futuro com mais resultado financeiro, com mais qualidade de vida e com mais liberdade financeira. Então, basicamente, existem 2 formas de você se planejar para a sua aposentadoria. A primeira é através da renda fixa e a segunda através da renda variável. Qual que é a diferença entre essas 2 opções? Na renda fixa, você vai ter mais previsibilidade e uma certa garantia, dependendo dos investimentos que você escolher. E na renda variável, apesar de você abrir mão dessa garantia, provavelmente você terá retornos maiores. Então, em todos os investimentos que a gente faz e que eu trato aqui no canal, quanto maior o retorno em potencial que você almeja, maior o risco que você precisa correr para ter esse retorno. E este é um ponto muito importante, porque o risco nos nossos investimentos, ele importa, e ele deve ser levado em consideração todas as vezes que a gente vai fazer um investimento. Então, as opções de renda fixa, que eu acho que são as melhores opções, são aquelas que estão dentro do Tesouro Direto, que você acessa hoje através do Tesouro IPCA+. Então, o Tesouro IPCA+, é um título que você vai investir, onde parte da sua rentabilidade vai ser atrelada à inflação e parte da sua rentabilidade vai ser uma parte pré-fixada, uma taxa de juros já pré-definida, que antes de começar a investir você já sabe exatamente qual é. E por isso é uma ótima opção. Por quê? Porque você já terá um ganho real acima da inflação. A gente tem que lembrar que no Tesouro Direto e nas outras opções também que eu vou falar aqui, existem cobranças de imposto de renda, e essas cobranças dependem de várias coisas. Mas no Tesouro Direto, essa tabela é decrescente e ela incide apenas sobre o lucro dos investimentos que você vai fazer e que serão cobrados de forma automática. Então, se você investiu para 2035, por exemplo, no dia do vencimento, esse dinheiro vai cair na sua conta já automaticamente depois de você pagar o imposto de renda. Então, a própria corretora de valores vai recolher esses impostos de renda. E uma coisa muito interessante que pouco é falada por aí é que essa parte pré-fixada dos investimentos do Tesouro IPCA também sofrem com a cobrança do imposto de renda. Ou seja, se você vai investir no Tesouro IPCA+, que te paga 4% mais a inflação, você não vai receber 4% real acima da inflação. Porque sobre esses 4% também incidirá o imposto de renda. Então,
Vale lembrar, você tem um ganho acima da inflação, mas não necessariamente é aquela parte pré-fixada que você está vendo. E por que essa opção é uma ótima opção? Se você avalia os títulos do Tesouro Americano, por exemplo, você vai ver que aqui no Brasil o retorno da renda fixa ainda é muito maior. E os títulos do Tesouro Direto são os mais seguros do país. Ou seja, você consegue investir ganhando acima da inflação e com o menor risco do mercado. E isso é algo muito positivo, porque quando a gente trata de investimento para aposentadoria, a inflação é o principal índice que você tem que comparar. Se o seu investimento não cresce além da inflação, automaticamente você está perdendo dinheiro. Outra vantagem também do Tesouro Direto, IPCA+, é que você pode receber juros semestrais. Então existem várias opções, algumas com juros semestrais, outras que você só recebe o valor investido no final ou em caso de uma venda antecipada, mas esses juros semestrais podem gerar uma renda extra para você. E a partir do momento que você começar, talvez você vá investir um valor muito menor do que daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ou seja, quanto mais o tempo passar, maiores serão esses retornos semestrais que você terá. E daqui 5, 10, 15 anos, podem ser um retorno muito forte, muito positivo para você, com valores que realmente vão fazer diferença na sua vida. O único cuidado que você precisa ter nesses investimentos do Tesouro IPCA+, é que caso você queira fazer um resgate antecipado, você pode resgatar o dia que você quiser, mas você está sujeito às oscilações do Tesouro Direto. As taxas do Tesouro Direto, elas variam todos os dias, e de acordo com a variação dessas taxas, você pode ter um retorno ou acima do valor combinado ou abaixo, podendo ter até prejuízo no Tesouro Direto em caso de uma venda antecipada. Então, como a gente está falando aqui de investimentos para aposentadoria, eu estou pressupondo que você vai fazer esse investimento visando o longo prazo. Então não coloque lá um dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento, porque esse dinheiro teria que ficar no seu fundo de emergência, no Tesouro Selic, não no Tesouro IPCA+. Então, eu acho que o Tesouro IPCA+, é a melhor opção de renda fixa. Já na renda variável, nós teremos duas principais possibilidades para você investir para sua aposentadoria, que seriam ações e fundos imobiliários. Essas duas alternativas, elas não possuem garantia, porém, no longo prazo, se você souber fazer boas escolhas, é certo que você vai ganhar mais do que na renda fixa. E aí, qual que é meu conselho? Da mesma forma que no Tesouro IPCA, só invista um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. E aí você pode optar ou por investir somente em fundos imobiliários ou somente em ações, ou nas duas opções. Eu acredito mais nas duas opções, porque apesar de serem de renda variável e de terem um retorno parecido aqui no Brasil nos últimos anos, essas duas opções têm algumas características diferentes. Por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, todo mês você vai receber uma parte de um aluguel desses investimentos. Então, fundos imobiliários são investimentos voltados para imóveis. E é como se você estivesse comprando um pedaço de um imóvel e todo mês na sua conta você recebe uma parte desse aluguel. Já no caso das ações, por outro lado, você recebe partes do lucro de um negócio que está listado na Bolsa de Valores. Então, tem a Renner, tem a Arezzo, tem a Ambev, tem Banco Itaú, tem quase 400 empresas listadas na Bolsa e você receberá na sua conta partes do lucro dessa empresa. E nas duas modalidades, você ganha com a valorização. Ou seja, se esses imóveis que estão na sua carteira imobiliária lá, através dos fundos imobiliários, vierem a se valorizar, o seu dinheiro também vai se valorizar. Como ele é uma cota daquele fundo, é como se fosse um pedaço do imóvel. O imóvel valorizou, você também teve o seu dinheiro valorizado. E nas ações é a mesma coisa. Se você comprou ações da Renner, por exemplo, e a Renner valorizou, você teve uma valorização exatamente igual a de qualquer acionista na Renner. É lógico que eu estou falando aqui, tudo é proporcional. Quem investe mais ganha mais, mas a proporção é a mesma. Digamos que uma ação custe R$10 e ela dobrou para R$20. Quem investiu R$100, agora tem 200. Quem investiu 1.000, agora tem 2.000. O retorno é o mesmo, mas é diferente de acordo com o valor investido. E essas duas formas, elas naturalmente tendem a abater a inflação. Primeiro, porque os fundos imobiliários, como investem no mercado imobiliário, automaticamente os imóveis tendem a valorizar a inflação. É muito difícil de que daqui 10 anos você consiga comprar um imóvel por um valor menor do que você consegue hoje. Naturalmente, os imóveis já carregam em si o valor da inflação. E com as empresas é a mesma coisa, porque quem
gera a inflação? Normalmente é o governo, mas as empresas, através do preço dos produtos e serviços, conseguem repassar essa inflação para os consumidores. Então você, como sócio, automaticamente no longo prazo tende a ter o retorno da inflação. Mas como eu falei, no curto prazo é algo extremamente aleatório, não dá para a gente prever, saber qual empresa vai bem ou não vai. A gente faz uma análise desses investimentos para entender se realmente vale a pena ser cotista ou sócio, e aí a gente faz esse investimento visando o longo prazo. Então aqui no canal tem mais vídeos falando tanto sobre tesouro direto quanto fundos imobiliários e ações, mas essas são as 3 principais formas que eu vejo de você se aposentar com mais qualidade de vida e atingindo a sua tão sonhada liberdade financeira. Então o vídeo de hoje já está ficando um pouco longo demais, eu espero que você entenda. Então deixe o seu comentário sobre o que você achou, qualquer dúvida que você tiver sobre esses investimentos, eu posso voltar aqui para o YouTube e fazer mais vídeos para você, para te ajudar a atingir a sua liberdade financeira. E é isso, deixa sugestões de vídeos, qualquer comentário e tamo junto. Valeu!